Bem-vindos ao canal Locran. Eu sou Bianca Ferreira. Algumas histórias começam com heróis. Outras começam com monstros. Mas às vezes, uma história começa com um segredo. Um segredo antigo demais para caber nos livros de história. Antigo demais para pertencer apenas às lendas. Durante milhares de anos, os deuses caminharam entre os homens. Eles governaram o céu, os mares, a guerra e o destino da humanidade. Mas os deuses desapareceram. Ou pelo menos, foi isso que acreditamos. Agora, no mundo moderno, algo está despertando novamente. Em uma pequena cidade esquecida entre montanhas, um garoto comum está prestes a descobrir que sua vida nunca foi realmente comum. Porque algumas tempestades não vêm apenas do céu. Algumas tempestades nascem dentro das pessoas. Você está ouvindo Olimpir, uma história sobre deuses antigos, segredos enterrados e um destino capaz de mudar o mundo. Se você gosta de fantasia moderna, mistério e histórias que fazem você querer ouvir só mais um capítulo, então já se inscreva no canal, siga o perfil e prepare-se. Porque esta história está apenas começando. Capítulo 1. O primeiro dia. Prólogo. A cidade de Astra ficava escondida entre as densas florestas da Península Olímpica, no extremo noroeste dos Estados Unidos. Em 2026, ela permanecia praticamente igual ao que sempre havia sido, pequena, silenciosa e envolta por uma sensação constante de isolamento. A neblina matinal frequentemente cobria as ruas, enquanto a chuva caía com regularidade quase previsível. Para quem chegava de fora, Astra parecia o tipo de lugar onde o tempo avançava mais devagar, como se o mundo moderno tivesse decidido contornar a cidade e seguir adiante sem ela. A estrada principal que levava até Astra atravessava quilômetros de floresta densa antes de revelar, pouco a pouco, as primeiras casas espalhadas ao longo da estrada. As árvores altas formavam uma espécie de muralha natural ao redor da cidade, separando Astra do resto do estado. Mesmo durante o dia, a luz do sol raramente atravessava completamente a copa das árvores. A sensação constante era de que a floresta estava sempre observando, silenciosa, antiga e muito maior do que a pequena cidade que existia em sua borda. O centro da cidade era simples e organizado, formado por algumas quadras de construções antigas que resistiam ao passar das décadas. Havia uma delegacia modesta, uma prefeitura pequena e uma rua comercial com cafés, mercados e lojas familiares que pareciam existir ali desde sempre. Os moradores caminhavam com tranquilidade pelas calçadas úmidas, cumprimentando-se pelo nome. Em Astra, desconhecidos eram raros, e qualquer rosto novo rapidamente se tornava assunto entre os moradores. As casas residenciais se espalhavam em bairros tranquilos que pareciam projetados para uma vida sem pressa. Cercas brancas bem cuidadas delimitavam jardins simples, e árvores cresciam ao longo das ruas estreitas. Os carros passavam devagar, muitas vezes sendo conduzidos pelas mesmas pessoas que viviam ali há décadas. Era o tipo de lugar onde as luzes das varandas se acendiam no começo da noite e permaneciam acesas até tarde, criando uma sensação constante de vigilância silenciosa. No centro da vida social da cidade estava a Astra High School, uma escola que reunia praticamente todos os adolescentes da região. O prédio era antigo, com reformas feitas ao longo dos anos que tentavam modernizar uma estrutura claramente construída para outra época. Para os jovens da cidade, aquela escola representava quase todo o universo social que conheciam. Amizades, rivalidades e expectativas de futuro começavam e terminavam dentro daqueles corredores. A rotina de Astra girava em torno de pequenas coisas que se repetiam todos os dias. Caminhões carregados de madeira cruzavam a cidade ao amanhecer, vindas das áreas de exploração nas florestas próximas. Pequenos mercados abriam cedo, e os mesmos clientes retornavam diariamente para comprar café, pão e mantimentos básicos. A economia local dependia principalmente da indústria madeireira, xarope de bordo, pescaria e de negócios familiares que sobreviveram por gerações. Apesar de pequena, Astra possuía uma estrutura social silenciosamente rígida. Algumas famílias fundadoras exerciam influência sobre praticamente tudo o que acontecia na cidade. Elas controlavam grandes áreas de terra, negócios importantes e tinham relações profundas com a política local. Seus sobrenomes apareciam repetidamente em placas comerciais, escritórios e até mesmo em prédios públicos, lembrando constantemente quem realmente moldava os rumos da cidade. Essas famílias influentes mantinham uma presença discreta, mas perceptível. Elas patrocinavam eventos locais, financiavam melhorias na infraestrutura e frequentemente ocupavam cargos de liderança na prefeitura ou em conselhos comunitários. Para a maioria dos moradores, essa influência era vista como algo natural, quase parte da própria estrutura da cidade. Astra sempre funcionou dessa maneira, e poucos questionavam isso. A proximidade com o Olympic National Park fazia com que a natureza estivesse presente em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Trilhas florestais começavam a poucos minutos da cidade,
e o rio Astra cortava silenciosamente a região, seguindo em direção ao oceano distante. Durante o inverno, a neblina e a chuva tornavam a paisagem ainda mais fechada, criando uma atmosfera constante de introspecção e silêncio. A floresta que cercava a Astra não era apenas uma paisagem distante observada da cidade. Ela era parte ativa do cotidiano dos moradores. Caminhadas, pescarias e pequenos acampamentos eram atividades comuns para quem cresceu ali. Ainda assim, havia sempre uma linha invisível que poucos ultrapassavam. Certas áreas da floresta permaneciam praticamente intocadas, conhecidas apenas por lenhadores e por quem realmente entendia aqueles territórios. Durante a noite, Astra se tornava ainda mais silenciosa. A maioria das lojas fechava cedo, e as ruas ficavam praticamente vazias depois das 10 horas. As luzes da cidade eram poucas, permitindo que a escuridão da floresta se aproximasse lentamente das bordas das ruas. O som dominante passava a ser o da chuva caindo sobre telhados e o vento atravessando as copas das árvores. Para quem vivia ali desde sempre, aquela tranquilidade era simplesmente normal. Astra oferecia uma vida estável, previsível e protegida das complicações das grandes cidades. Era um lugar onde as pessoas cresciam, construíam suas famílias e raramente iam embora de verdade. A sensação dominante era de continuidade, como se cada geração apenas ocupasse o lugar da anterior. Mas, por trás dessa rotina calma, havia algo difícil de definir. Não era exatamente um segredo ou um perigo visível, mas uma presença silenciosa que parecia existir na própria atmosfera da cidade. Algo antigo, profundamente conectado à floresta, ao rio e à própria história de Astra. Algo que poucos conseguiam explicar, mas que muitos pareciam sentir. Talvez por isso Astra mantivesse aquela aura constante de melancolia discreta. Não era tristeza, exatamente, mas uma espécie de expectativa silenciosa, como se a cidade estivesse sempre aguardando algo que ainda não havia acontecido. Os moradores seguiam suas vidas normalmente, mas havia momentos em que o silêncio parecia pesado demais para ser ignorado. Ainda assim, nada em Astra parecia indicar que algo extraordinário pudesse acontecer ali. As ruas permaneciam limpas, organizadas e tranquilas. As casas continuavam bem cuidadas, e a rotina seguia seu curso previsível. Para qualquer visitante, Astra era apenas mais uma pequena cidade esquecida entre florestas e montanhas. E talvez fosse exatamente isso que tornava Astra tão perigosa para quem não prestava atenção o suficiente. Porque cidades assim, aparentemente comuns, eram muitas vezes os lugares onde as histórias mais improváveis começavam. O último fim de semana do verão havia passado rápido demais, e agora a manhã de segunda-feira chegava quente e abafada sobre Astra. O céu estava limpo, de um azul intenso, sem qualquer nuvem. Logan estava sentado à mesa da cozinha com um prato de ovos mexidos já frios, distraído pela pequena televisão presa na parede. A apresentadora do noticiário falava com um tom sério, muito mais grave do que o tipo de notícia normalmente transmitida naquela cidade pequena. Logan mastigava lentamente enquanto observava a tela, tentando entender por que aquilo parecia importante. Algo na maneira como a mulher falava fazia parecer que não era apenas mais uma previsão. Meteorologistas alertam que uma frente climática incomum está se aproximando da região, dizia a apresentadora. Tempestades são comuns nesta época do ano, mas especialistas destacam padrões elétricos fora do normal. A recomendação é que moradores evitem áreas florestais durante os próximos dias. Logan ergueu uma sobrancelha e desviou o olhar da televisão para a janela da cozinha. Do lado de fora, o céu parecia absolutamente perfeito. Azul claro, calmo, sem vento. Nada ali sugeria tempestade alguma. Aquela previsão parecia completamente desconectada da realidade que ele estava vendo. Logan, você percebe que está olhando para a televisão há 5 minutos sem realmente comer? Disse sua mãe enquanto atravessava a cozinha. Ele virou o rosto para ela. Helena já estava vestida com o uniforme azul de enfermeira do hospital local. O cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo firme, e havia aquela energia tranquila que ela sempre carregava, mesmo nas manhãs corridas. Eu estou comendo, respondeu Logan, empurrando o prato um pouco para a frente. Só estou pensando. Ela pegou uma caneca de café e tomou um gole rápido antes de encostar na bancada. Pensando em que exatamente? No primeiro dia do ensino médio ou na tempestade apocalíptica da televisão? Logan olhou novamente para a janela antes de responder. Nos dois, eu acho. Helena observou o filho por alguns segundos. Havia algo na expressão dele que ela conhecia muito bem. Logan sempre pensava demais nas coisas. Sempre carregava dúvidas silenciosas que raramente dizia em voz alta. Você vai se sair bem hoje, disse ela, com naturalidade. Ensino médio parece um monstro de 7 cabeças no começo, mas depois vira só escola. Logan soltou um pequeno riso. Isso não parece muito motivador. É motivador o suficiente. Ela deu de ombros com um sorriso leve. Além disso, você tem o Lucas.
Metade dos problemas da sua vida já são resolvidos por causa disso. Logan abriu a boca para responder, mas naquele momento uma buzina curta soou do lado de fora da casa. Ele franziu a testa. Espera. Isso foi o Lucas? Helena olhou para o relógio na parede. Não pode ser. Ainda faltam 5 minutos para você sair. A buzina soou novamente. Os dois se olharam ao mesmo tempo, surpresos. Isso é estranho, murmurou Logan enquanto pegava a mochila. Muito estranho, concordou Helena, caminhando até a porta com ele. Ou ele acordou cedo, ou algo deu muito errado no universo para esse garoto não estar atrasado. Logan abriu a porta da frente e imediatamente viu a caminhonete parada na rua. O Jeep CJ5 verde-oliva parecia tão antigo quanto sempre, mas ainda carregava aquela personalidade caótica que combinava perfeitamente com o dono. Lucas abriu a porta do motorista e se inclinou para fora. Logan, anda logo, cara. A gente não pode chegar atrasado logo no primeiro dia. Logan ficou parado por um segundo. Espera. Você acabou de dizer que não quer se atrasar? Lucas cruzou os braços na janela do carro. Eu posso amadurecer. Isso acontece com as pessoas. Helena apareceu atrás de Logan e soltou uma risada. Lucas, você está doente. Bom dia, tia Helena. Respondeu ele, sorrindo. Eu estou perfeitamente saudável. Só estou tentando começar o ensino médio com o mínimo de desastre possível. Helena apoiou a mão no ombro de Logan. Então boa sorte com isso. Disse ela para Lucas. Porque meu filho definitivamente não vai te ajudar nessa missão. Lucas colocou a mão no peito dramaticamente. Isso foi ofensivo. Logan revirou os olhos, já caminhando em direção ao carro. Antes que ele entrasse, Helena falou novamente. Logan. Ele se virou. Ela manteve aquele sorriso tranquilo que sempre usava quando queria dizer algo importante sem parecer dramática. Tenta aproveitar. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser seu. Logan assentiu, absorvendo aquilo. Eu vou tentar. Ela apontou discretamente para o carro. E não deixa o Lucas tomar leite. Você sabe o que acontece. Lucas imediatamente levantou a mão. Aquilo foi uma vez. Foram 3. Respondeu Helena. Logan entrou no carro rindo enquanto Lucas ligava o motor. O interior do Jeep parecia uma mistura de bagunça e sobrevivência improvisada. Latas vazias. Alguns livros no banco de trás e um controle de videogame perdido no chão. Logan olhou para o amigo. Você dormiu? Lucas passou a mão pelo cabelo bagunçado. Mais ou menos. Isso significa não. Isso significa que eu dormi? Eventualmente. Logan colocou o cinto e observou o rosto cansado do amigo. Você estava jogando de novo? Lucas virou o rosto para ele com uma expressão conspiratória. Não. Lucas. Eu juro que não. Então por que você está com cara de quem passou a noite inteira acordado? Lucas se inclinou um pouco na direção dele. Porque algo aconteceu ontem à noite. Logan suspirou lentamente. Eu sinto que não vou gostar dessa conversa. Lucas abaixou um pouco a voz. Como se estivesse prestes a contar algo enorme. Encontraram um corpo na floresta. Logan piscou algumas vezes. O quê? Lucas fez uma pausa dramática. Metade de um corpo. O silêncio dentro do carro ficou pesado por um momento. Lucas. Disse Logan finalmente. Isso não é uma coisa normal de se falar às 7 da manhã. Eu sei. E definitivamente não é uma coisa normal de se falar com esse nível de entusiasmo. Lucas ligou o carro e começou a dirigir. A polícia está procurando a outra metade. Logan ficou encarando o amigo. Sua mãe é a xerife. Exato. Então você ouviu isso dentro da sua própria casa. Lucas assentiu. Sim. Logan cruzou os braços. E sua primeira reação foi querer investigar? Lucas sorriu. Minha primeira reação foi achar extremamente suspeito. Logan soltou uma risada incrédula. Você é impossível. O carro seguiu pela rua tranquila enquanto Astra começava a acordar. Algumas pessoas caminhavam com cachorros. Uma padaria abria as portas e estudantes atravessavam as calçadas em direção à escola. Lucas apontou para a estrada à frente. Escuta. Pensa comigo. Logan já sabia que não gostaria do que viria a seguir. Isso nunca termina bem. Primeiro dia do ensino médio. Continuou Lucas. Nada interessante vai acontecer dentro da escola. Logan apoiou o braço na janela. Eu só quero sobreviver ao time de basquete. Ir atrás de um corpo não está na minha lista. Lucas virou o rosto para ele. Você vai entrar. Lucas, eu tenho asma. Detalhe. Eu uso óculos. Outro detalhe pequeno. Eu corro devagar, muito devagar. Lucas pensou por um momento. O Jimmy, que usa muleta, é mais rápido do que eu. Esse é um detalhe maior. Logan riu apesar de si mesmo. Lucas continuou. Mais sério agora. Você é mais determinado do que metade das pessoas naquela escola. Logan não respondeu imediatamente. Ele sempre quis acreditar nisso.
O carro virou a esquina que levava ao campus da Astra Hills High School. O prédio principal apareceu entre árvores altas, maior e mais imponente do que qualquer escola que Logan já havia frequentado. Estudantes estavam espalhados pelo estacionamento. Alguns animados. Outros claramente fingindo confiança. Lucas estacionou o carro. Então, disse ele casualmente. Logan fechou os olhos por um segundo. Você ainda está pensando na floresta. Lucas sorriu. Muito. Logan observou as montanhas cobertas por árvores ao longe. Algo naquela direção parecia chamá-lo. Ele não sabia explicar por quê. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse apenas Lucas sendo Lucas. Ele suspirou. Só por curiosidade. Disse finalmente. Lucas virou o rosto imediatamente. Sim. Logan olhou para ele. Que horas? O sorriso de Lucas apareceu instantaneamente no momento em que Logan fez a pergunta. Não era apenas satisfação. Era o tipo de expressão que alguém fazia quando uma teoria pessoal acabava de ser confirmada. Logan percebeu isso imediatamente, e já sentiu um leve arrependimento crescer no peito. Eu sabia que você ia acabar perguntando. Disse Lucas, inclinando-se um pouco sobre o volante. Logan soltou um suspiro. Não significa que eu concordei com nada ainda. Lucas abriu a porta do jipe com energia demais para alguém que aparentemente não havia dormido. Detalhes. Ele saiu do carro e esticou os braços como se estivesse se preparando para entrar em algum tipo de arena. Logan fechou os olhos por um segundo antes de sair também. Por que você está agindo como se estivesse entrando em um estádio? Lucas fez um gesto amplo na direção da escola. Porque, meu amigo, este é oficialmente o primeiro dia do resto das nossas reputações sociais. Logan ajustou a mochila no ombro. Eu não lembro de ter uma reputação. Lucas começou a caminhar em direção ao prédio principal. Exatamente. Esse é o problema que precisamos resolver. Logan acompanhou o amigo pelo estacionamento cheio de estudantes. O lugar estava mais barulhento do que ele imaginava. Risadas, conversas apressadas e portas de carros batendo criavam uma mistura caótica de sons. Alguns alunos pareciam extremamente confiantes, como se já dominassem aquele território. Outros pareciam tão perdidos quanto ele. Lucas observava tudo com atenção exagerada. Você está vendo isso? Murmurou ele. Logan franziu a testa. Ver o quê? Lucas apontou discretamente para diferentes grupos espalhados pelo pátio. Aquilo ali são os atletas. Aqueles com instrumentos são os da banda. Aqueles 3 ali parecem que já estão no ensino médio há uns 40 anos. Logan cruzou os braços. Você está literalmente descrevendo uma escola. Lucas balançou a cabeça com convicção. Não, Logan. Isso aqui é um ecossistema social extremamente competitivo, onde qualquer erro pode destruir sua vida pública. Logan reprimiu um sorriso. Você está dramatizando. Eu estou sendo realista. Eles atravessaram a entrada principal junto com uma multidão de estudantes. O corredor era longo, com armários metálicos alinhados nas paredes e vozes ecoando em todas as direções. O barulho de portas de armário batendo se misturava com conversas nervosas. Logan desacelerou o passo por alguns segundos. Ele observou as pessoas ao redor com atenção silenciosa. Rostos novos, expectativas diferentes, pequenas inseguranças escondidas atrás de sorrisos ou atitudes confiantes demais. De repente, tudo aquilo pareceu muito maior do que apenas uma escola. Lucas estalou os dedos na frente dele. Terra chamando Logan. Logan piscou e voltou à realidade. O que foi? Lucas inclinou a cabeça. Você estava com aquela cara de quem está pensando em algo profundo demais para 7:30 da manhã. Logan deu de ombros. Talvez eu estivesse só tentando entender onde fica nossa sala. Lucas abriu o armário que havia sido designado para ele. Você faz essa cara quando está tentando entender o sentido da vida. Logan encostou no armário ao lado. Eu definitivamente não estava pensando nisso. Lucas fechou o armário com um estalo. Então você estava pensando na floresta. Logan lançou um olhar cansado. Você não vai parar com isso, né? Lucas sorriu. Não. Antes que Logan respondesse, um grupo de estudantes passou correndo pelo corredor. Alguns falavam animadamente sobre os testes para o time de basquete que aconteceriam na próxima semana. Logan ouviu a conversa sem querer. A palavra testes ficou ecoando na mente dele por um segundo. Lucas percebeu imediatamente. Você está pensando nisso também, né? Logan suspirou. Eu só queria tentar. Lucas encostou no armário ao lado dele. Então tenta. E se eu não conseguir? Lucas respondeu sem hesitar. Então você tenta de novo. Logan ficou em silêncio por alguns segundos. A resposta parecia simples demais. Nesse momento, a televisão instalada no corredor mudou para uma transmissão ao vivo do noticiário local. Alguns estudantes diminuíram o ritmo ao passar pela tela. A mesma apresentadora da manhã apareceu novamente. Atualização meteorológica. Dizia ela.
A frente elétrica continua se intensificando e agora os meteorologistas acreditam que ela pode atingir diretamente a região de Astra dentro das próximas 48 horas. Lucas olhou para a tela e depois para a janela. O céu ainda estava completamente azul. Eu não sou especialista em clima, murmurou ele, mas isso não parece uma tempestade. Logan observou o mapa meteorológico por alguns segundos. No radar, manchas escuras avançavam lentamente em direção à região. Pequenos flashes elétricos apareciam dentro da formação. Algo naquilo parecia estranho. Talvez esteja mais longe, disse Logan. Lucas inclinou a cabeça. Ou talvez seja o começo de um filme de terror climático apocalíptico onde eu vou me alimentar apenas de milho e... Logan estava prestes a responder quando percebeu que Lucas havia parado de falar. O silêncio repentino chamou sua atenção. O que foi? Lucas estava olhando fixamente para a entrada do corredor. Logan seguiu o olhar dele. Um grupo de garotas caminhava pelo corredor com confiança natural. No centro delas estava Halle Carter. O cabelo ruivo longo chamava a atenção imediatamente. A postura dela era reta, segura, como se estivesse completamente consciente do espaço que ocupava. As pessoas ao redor pareciam abrir caminho quase automaticamente. Lucas parecia ter esquecido como respirar. Você está bem? Perguntou Logan. Lucas respondeu sem tirar os olhos dela. Eu acho que meu cérebro acabou de desligar. Logan soltou um pequeno riso. Isso acontece toda vez que você vê ela. Hailey e o grupo passaram perto deles. Ela continuava conversando com as amigas, claramente envolvida na própria conversa. Por um momento rápido, os olhos dela passaram por Lucas. Foi apenas um olhar rápido de avaliação. Lucas imediatamente endireitou a postura. Ela me viu. Logan tentou manter a expressão neutra. Tecnicamente, sim. Hailey ofereceu um pequeno sorriso social automático enquanto passava. Oi. Foi rápido, educado e completamente impessoal. Ela continuou caminhando sem diminuir o ritmo. Lucas ficou parado por alguns segundos olhando na direção em que ela havia ido. Você viu isso? Logan já sabia o que vinha. O que exatamente? Lucas virou para ele com um brilho nos olhos. Ela falou comigo. Logan coçou a nuca. Ela disse oi para o corredor inteiro. Lucas ignorou completamente essa observação. Isso foi progresso. Logan sorriu de leve. Era impossível não gostar da forma como Lucas via o mundo. Mesmo quando a realidade claramente não estava colaborando. Lucas finalmente voltou a andar. Ok. Disse ele com energia renovada. Agora temos dois objetivos importantes. Logan já sabia que aquilo não terminaria bem. Eu tenho medo de perguntar. Lucas levantou 2 dedos. Primeiro, você entra no time de basquete. Logan suspirou. E o segundo? Lucas abriu um sorriso perigoso. A gente investiga a floresta hoje à noite. Logan olhou para a janela no final do corredor. As montanhas cobertas por árvores eram visíveis ao longe. Por algum motivo difícil de explicar, ele sentiu um leve arrepio. Lucas. Sim? Logan demorou alguns segundos antes de responder. Isso provavelmente é uma péssima ideia. Lucas abriu um sorriso satisfeito. As melhores ideias sempre são. Depois que o sinal tocou, o corredor se encheu novamente de movimento. Estudantes começaram a se separar em direções diferentes, cada um seguindo para sua primeira aula do dia. Logan conferiu o horário no celular enquanto caminhava ao lado de Lucas, tentando entender a nova rotina que ainda parecia confusa. Lucas olhou para a própria grade de horários e franziu a testa. Matemática logo no primeiro período. Isso é praticamente um crime. Logan comparou os horários. Eu não tenho nada agora. Lucas parou no meio do corredor. Nada. Logan mostrou a tela. Período vago. Lucas olhou para ele como se estivesse profundamente ofendido. Eu tenho matemática e você tem tempo livre. Isso não é nem um pouco justo. Logan deu de ombros com um pequeno sorriso. Não fui eu que fiz os horários. Lucas começou a caminhar novamente. Então aproveita esse tempo com sabedoria. Leia um livro. Medite. Pense na vida. Logan estreitou os olhos. Lucas abriu um sorriso previsível. Ou a gente começa a planejar a investigação da floresta. Logan balançou a cabeça enquanto se afastava na direção oposta. Vai para a sua aula. Lucas continuou andando de costas. Só não esquece que existe metade de um corpo na floresta. Logan levantou a mão em despedida. Vai estudar. Quando Lucas desapareceu no corredor, Logan ficou parado por alguns segundos pensando no que fazer com o tempo livre. Ele poderia ir para a biblioteca ou simplesmente caminhar pela escola até o próximo período. Então ele viu o ginásio. A porta estava aberta e o som de uma bola quicando ecoava lá dentro. Logan ficou parado observando por um momento. Algo dentro dele se moveu com aquela ideia. Ele respirou fundo e entrou. O ginásio estava quase vazio, exceto por alguns jogadores do time treinando na quadra.
O som dos tênis raspando no chão encerado ecoava no espaço amplo enquanto passes rápidos aconteciam de um lado para o outro. Um homem com apito pendurado no pescoço observava tudo com os braços cruzados. Logan se aproximou com cautela. O treinador parecia ocupado analisando os jogadores, mas percebeu Logan se aproximando. Posso ajudar? Logan apontou para a quadra. Eu estava pensando em tentar os testes do time. O treinador olhou para ele de cima a baixo. Não era exatamente um olhar encorajador. Você joga? Logan respondeu com honestidade imediata. Não muito bem. O treinador suspirou. Essa já é uma resposta mais honesta do que a maioria dá. Logan respirou fundo. Mas eu posso tentar. O treinador inclinou a cabeça. Garoto, você sabe quantas pessoas dizem exatamente essa frase todo começo de ano? Logan hesitou. Muitas. Muitas. Ele observou Logan por alguns segundos. Nome? Logan. Logan, você tem alguma experiência jogando? Logan ajustou os óculos. Eu já joguei algumas vezes. O treinador levantou uma sobrancelha. Isso significa algumas vezes na vida ou algumas vezes no quintal? Logan pensou um segundo. Mais para quintal. O treinador soltou um pequeno suspiro cansado. Incrível. Ele apontou para a quadra. Pega uma bola. Logan piscou. Sério? Eu não tenho tempo para longas entrevistas. Se você quer tentar, entra na quadra. Logan caminhou até a lateral da quadra enquanto os outros jogadores continuavam o treino. Ele pegou uma bola e tentou quicá-la com confiança. O primeiro drible saiu alto demais. Ele quase perdeu o controle da bola. O treinador observava tudo com expressão neutra. Já vi pior, murmurou ele. Mas não muito pior. Logan entrou na quadra com os outros jogadores. Nos primeiros minutos ficou claro que ele estava completamente fora do ritmo. Os passes vinham rápido demais e os jogadores se moviam com uma coordenação que ele simplesmente não tinha. Ele tentou acompanhar. Tentou correr. Tentou prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Em poucos segundos ele tropeçou ao tentar mudar de direção. A bola escapou das mãos dele durante um passe simples. Alguns jogadores trocaram olhares discretos. Logan sentiu o rosto esquentar. Mesmo assim continuou. Ele correu novamente para a posição defensiva, tentando acompanhar o jogador à frente dele. Seus pulmões começaram a arder mais rápido do que deveriam. O treinador apitou. Pausa. Os jogadores pararam. Ele olhou diretamente para Logan. Você está tentando? Logan ainda recuperava o fôlego. Estou. O treinador coçou o queixo pensativo. Porque normalmente quando alguém joga desse jeito é porque não está tentando. Alguns jogadores riram discretamente. Logan ficou um pouco envergonhado, mas respondeu com sinceridade. Eu não sou muito bom ainda. O treinador cruzou os braços. Ainda, ele diz. Logan respirou fundo. Eu sei que não sou o melhor jogador aqui. O treinador respondeu imediatamente. Isso é o comentário mais preciso do dia. Logan continuou. Mas eu realmente quero tentar. O treinador observou ele por alguns segundos. Havia algo diferente ali. A maioria dos garotos que aparecia naquele ginásio estava ali por ego ou status. Logan parecia estar ali por outra coisa. Certo. Disse o treinador finalmente. Continua. Logan voltou a correr. Ele ainda errava passes. Ainda perdia tempo de reação. Ainda tropeçava quando tentava acompanhar mudanças rápidas de direção. Mas continuava tentando. E não desistia. O treinador observava em silêncio. Alguns minutos depois, ele apitou novamente. Acabou por hoje. Os jogadores começaram a sair da quadra. Logan parou perto da linha lateral, respirando pesado. O treinador se aproximou. Logan. Ele levantou o olhar. Sim. O treinador falou de maneira direta. Você não é bom. Logan assentiu. Eu sei. O treinador apontou para ele. Mas você não desiste fácil. Logan não respondeu. Os testes são semana que vem. Treina bastante e se quiser aparece. Logan piscou. Mesmo. Não cria expectativas, disse o treinador rapidamente. Eu só estou curioso para ver quanto tempo você aguenta antes de desistir. Logan sorriu. Eu não costumo desistir. O treinador deu um pequeno sorriso de canto. Vamos descobrir. Mais tarde, Logan estava sentado perto da fonte central do pátio da escola. O lugar estava cheio de estudantes conversando em grupos espalhados pelo gramado e pelas mesas externas. Ele comia um sanduíche simples enquanto terminava uma banana. O treino havia sido cansativo, mas de alguma forma ele se sentia bem. Ele observava as pessoas ao redor. Atletas riam perto das escadas. Um grupo de músicos afinava instrumentos em um canto. Alguns alunos estavam sentados estudando como se já estivessem atrasados para algo importante. Era estranho, mas confortável. Então Logan percebeu algo. Do outro lado do pátio, perto da sombra de um prédio lateral, havia um garoto encostado na parede. Ele estava parado,
distante de todos os grupos. Estava olhando diretamente para Logan. O olhar era intenso, silencioso, quase avaliando. Logan franziu a testa. Ele nunca tinha visto aquele garoto antes. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, uma voz conhecida surgiu atrás dele. Cara, você sumiu. Logan virou o rosto. Lucas estava se aproximando com uma mochila jogada no ombro. Como foi matemática? Perguntou Logan. Lucas fez uma expressão dramática. Sobrevivi por pouco. Ele se sentou ao lado de Logan. E você? O que fez no período livre? Logan apontou discretamente para o ginásio. Tentei treinar. Lucas arregalou os olhos. Você entrou no treino do time? Logan deu um pequeno sorriso cansado. Mais ou menos. Lucas parecia impressionado. E Logan deu de ombros. Eu fui horrível. Lucas assentiu com seriedade. Isso era esperado. Logan riu. Obrigado pelo apoio. Lucas apontou para ele. Mas você tentou. Isso conta. Logan voltou a olhar para o outro lado do pátio. O garoto que estava observando havia desaparecido. Como se nunca tivesse estado ali. Logan franziu a testa. Lucas percebeu. O que foi? Logan balançou a cabeça lentamente. Nada. Mas alguma coisa naquela sensação de estar sendo observado permaneceu com ele. Mesmo depois que o pátio voltou a parecer completamente normal. As últimas aulas do dia terminaram trazendo consigo o tipo de cansaço silencioso que sempre tomava conta da escola quando a tarde começava a cair. O movimento pelos corredores diminuiu gradualmente, substituído pelo som de armários sendo fechados e estudantes comentando sobre tarefas ou planos para a noite. Logan caminhava ao lado de Lucas em direção ao estacionamento enquanto carregava a mochila sobre um ombro, sentindo aquela mistura estranha de exaustão e adrenalina que sempre acompanhava o primeiro dia em um lugar novo. O estacionamento da Astra High School estava cheio de carros antigos, caminhonetes usadas e alguns poucos veículos mais novos pertencentes aos estudantes mais privilegiados da cidade. O sol já começava a desaparecer atrás das montanhas cobertas pela floresta, projetando sombras longas sobre o asfalto irregular. Logan respirou fundo enquanto caminhava entre os carros, percebendo que o ar parecia mais pesado do que pela manhã, como se alguma mudança estivesse se formando no clima. Lucas caminhava alguns passos à frente, mexendo dentro da mochila enquanto procurava as chaves do jipe com a mesma organização caótica que parecia guiar praticamente tudo o que ele fazia. Ele falava sem parar sobre um dos professores de história, imitando a maneira exageradamente dramática com que o homem pronunciava nomes de batalhas. Logan escutava metade da conversa enquanto desviava de um grupo de estudantes, mas sua mente continuava voltando à mesma imagem perturbadora. A história que Lucas havia contado pela manhã sobre o corpo encontrado na floresta não parecia sair da cabeça dele. Quanto mais pensava nisso, mais a ideia parecia errada de um jeito difícil de explicar. Astra era uma cidade pequena, o tipo de lugar onde acontecimentos violentos eram raros o suficiente para virar assunto por semanas. Um corpo mutilado na floresta não parecia apenas estranho. Parecia algo completamente fora da realidade que ele conhecia. Lucas finalmente encontrou as chaves no fundo da mochila e levantou o pequeno chaveiro no ar como se tivesse acabado de recuperar um artefato perdido. Ele começou a caminhar em direção ao jipe estacionado na terceira fileira enquanto continuava reclamando sobre a quantidade absurda de tarefas que o professor havia prometido passar durante o semestre. Logan estava prestes a responder quando um som alto e agressivo cortou o estacionamento. O rugido de um motor potente ecoou entre os carros como um trovão inesperado. Uma motocicleta preta surgiu na entrada do estacionamento em velocidade absurda, passando entre os veículos estacionados com manobras rápidas e perigosas que fizeram vários estudantes se afastarem instintivamente. Logan e Lucas recuaram alguns passos quando a moto passou perto demais deles, levantando uma rajada de vento que fez folhas secas rodopiarem pelo asfalto. Lucas levantou as mãos imediatamente, indignado. Cara, você tá tentando matar alguém ou só impressionar as garotas? A motocicleta deslizou alguns metros antes de parar perto da saída do estacionamento com uma freada brusca que fez os pneus chiar contra o asfalto. O piloto permaneceu sentado por alguns segundos, o motor ainda ligado, vibrando com um ronco grave e constante. Logan percebeu imediatamente que aquele homem não parecia ser um estudante da escola. Ele parecia mais velho, talvez alguns anos acima deles, com uma presença que chamava atenção mesmo à distância. O capacete estava parcialmente levantado, revelando um rosto sério e anguloso que parecia endurecido por algo muito mais pesado do que a rotina comum de um adolescente. A jaqueta de couro escura estava gasta nas mangas e nos ombros, como se tivesse sido usada por muito tempo. Mas o que realmente chamou a atenção de Logan foram os olhos. Mesmo àquela distância, eles pareciam intensos demais, fixos em uma observação silenciosa. E naquele momento, aqueles olhos estavam olhando diretamente para ele. Logan sentiu a estranha sensação de estar sendo avaliado, como se o piloto estivesse tentando descobrir algo sobre ele sem precisar dizer uma palavra. O olhar durou apenas alguns segundos,
mas foi longo o suficiente para fazer Logan sentir um leve desconforto que ele não conseguia explicar. Então o piloto abaixou o visor do capacete novamente. Acelerou a motocicleta e desapareceu pela rua que levava para o centro da cidade. Lucas soltou um suspiro irritado enquanto observava a moto desaparecer. Eu realmente espero que alguém um dia dê um apavoro nesse cara. Logan continuava olhando para a rua vazia por onde a motocicleta havia sumido. Eu já vi ele hoje. Lucas abriu a porta do jipe e virou o rosto. Espera, você tá falando sério? Logan assentiu lentamente enquanto finalmente desviava o olhar da rua. Mais cedo, no pátio. Ele estava encostado na parede perto do prédio de ciências. Lucas apoiou o braço na porta do carro. Curioso. E você tem certeza que era o mesmo cara? Logan pensou por um segundo antes de responder. Tenho. Ele estava me olhando do mesmo jeito. Lucas soltou uma pequena risada descrente enquanto jogava a mochila no banco traseiro. Logan, eu gosto muito de você, mas você precisa admitir que não é exatamente o tipo de pessoa que chama a atenção de estranhos. Logan franziu a testa, mas não parecia ofendido. Eu sei como isso soa. Lucas observou o amigo por alguns segundos, pensativo. O humor leve que normalmente acompanhava suas expressões parecia ter diminuído um pouco. Tá, talvez você não esteja imaginando coisa. Logan cruzou os braços. O que isso significa? Lucas olhou em volta do estacionamento rapidamente antes de falar em um tom mais baixo. Significa que aquele cara é meio conhecido por aqui. Logan inclinou a cabeça, curioso. Conhecido como? Lucas respirou fundo antes de responder. O nome dele é Pietro Baroni. O nome não significou absolutamente nada para Logan. Ele apenas esperou Lucas continuar. Lucas se encostou no jipe enquanto falava, como se estivesse tentando organizar as próprias memórias. A família dele era uma das mais antigas da cidade. Os Baroni moravam aqui desde antes da maioria das casas existirem. Eles tinham uma propriedade enorme perto da parte norte da floresta, quase na fronteira da reserva. Logan escutava em silêncio. Lucas continuou. Era uma casa gigantesca. Não tipo mansão de filme, mas grande o suficiente para todo mundo na cidade saber que ela existia. Logan franziu a testa. Você falou no passado. Lucas assentiu devagar. Porque ela não existe mais. Logan esperou. Incêndio, disse Lucas. Um daqueles que aparece em todos os jornais do estado. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Foi feio. Continuou Lucas. A casa inteira pegou fogo no meio da noite. Demorou horas até os bombeiros conseguirem controlar. Logan sentiu um aperto leve no peito. E a família? Lucas desviou o olhar por um momento. Metade deles morreu. Logan demorou alguns segundos antes de perguntar. Ele foi o único que saiu vivo. Aquela informação ficou suspensa no ar por alguns segundos. Logan olhou novamente para a rua vazia. Isso aconteceu há quanto tempo? Lucas deu de ombros. Alguns anos. Eu era mais novo, mas lembro da cidade inteira falando sobre isso por semanas. E depois? Lucas respirou fundo. Depois ele simplesmente desapareceu. Logan virou o rosto. Como assim? Lucas abriu a porta do motorista. Algumas pessoas dizem que ele foi morar com parentes em outra cidade. Outras dizem que ele ficou por aqui escondido na floresta. Em Astra você aprende rápido que metade das histórias que as pessoas contam não são exatamente confiáveis. Logan permaneceu em silêncio. Lucas entrou no carro e ligou o motor. Mas agora parece que ele voltou. Logan ainda parecia pensativo. Ele estava me olhando. Lucas colocou o cinto de segurança. Talvez ele só estivesse tentando lembrar se já tinha te visto antes. Logan balançou a cabeça lentamente. Não parecia isso. Lucas suspirou. Logan, você está analisando demais um cara aleatório que passou de moto. Logan abriu a porta do passageiro e entrou no jipe. Eu só achei estranho. Lucas colocou o carro em movimento enquanto saía do estacionamento. Astra é cheia de gente estranha. Eles dirigiram em silêncio por alguns segundos enquanto o jipe deixava a escola para trás. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Falando em coisas estranhas. Logan fechou os olhos por um segundo. Lucas. Lucas sorriu. Você já sabe o que eu vou falar. Sim. Lucas inclinou a cabeça. Então por que você parece tão resignado? Logan virou o rosto para ele. Porque eu sei que você não vai desistir. Lucas respirou fundo. Eu só estou dizendo que existe metade de um corpo em uma floresta a 15 minutos daqui. Logan fez uma careta. Você realmente precisa continuar dizendo isso. Lucas assentiu. Sim. Porque isso continua sendo extremamente relevante. Logan apoiou o cotovelo na janela. A polícia está investigando. Eu sei. A gente não devia se meter nisso. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. E se tiver alguma coisa lá que eles ainda não encontraram? Logan virou o rosto lentamente. Lucas. Lucas continuou. Mais sério agora. Eu não tô falando de fazer nada estúpido.
Logan levantou uma sobrancelha. Você sempre está falando de fazer algo estúpido. Lucas ignorou o comentário. Eu só quero dar uma olhada. Logan observou o amigo por alguns segundos. E se for perigoso? Lucas respondeu sem hesitar. Então a gente vai embora. Logan suspirou. Isso nunca funciona assim. Lucas abriu um pequeno sorriso. Talvez desta vez funcione. O jipe continuou avançando pela estrada enquanto o céu começava a escurecer lentamente atrás das montanhas. Logan olhou pela janela na direção da floresta distante. Algo naquela direção continuava chamando sua atenção de um jeito difícil de explicar. Depois de alguns segundos ele falou, ainda olhando para as árvores no horizonte. A gente vai só olhar. Lucas virou o rosto imediatamente. Só olhar. Logan assentiu. E se acontecer qualquer coisa estranha? Lucas respondeu antes mesmo de ele terminar. A gente corre. Logan respirou fundo. Hoje à noite. Lucas abriu um sorriso satisfeito. Hoje à noite. O jipe continuou pela estrada enquanto as primeiras nuvens escuras começavam a se formar acima das montanhas, silenciosas e pesadas, como se algo estivesse lentamente se aproximando de Astra. Astra mudava completamente depois do pôr do sol. Durante o dia, a cidade parecia apenas um lugar tranquilo cercado por montanhas e floresta, mas à noite algo na atmosfera se transformava. As ruas ficavam quase vazias, iluminadas por lâmpadas amarelas que criavam círculos de luz suave sobre o asfalto. O vento descia das montanhas carregando o cheiro úmido das árvores, e o silêncio se tornava tão profundo que qualquer som distante parecia amplificado. Logan estava sentado na cama olhando para o relógio quando percebeu que não conseguiria dormir. A conversa com Lucas sobre a floresta continuava girando na cabeça dele, misturada à memória inquietante do corpo encontrado entre as árvores. Parte dele queria fingir que nada daquilo estava acontecendo, mas outra parte, mais forte e teimosa, não conseguia ignorar a sensação de que algo realmente errado estava acontecendo. Ele levantou devagar, caminhou até a janela e abriu o vidro com cuidado para não fazer barulho. A rua estava silenciosa, iluminada apenas por um poste solitário alguns metros adiante. Logan respirou fundo antes de se apoiar no parapeito e descer com cuidado para o gramado. Quando colocou os pés no chão, percebeu imediatamente uma silhueta esperando perto da calçada. Lucas estava encostado em seu velho jipe, segurando uma lanterna grande como se estivesse orgulhoso do equipamento. Demorou, disse ele em voz baixa. Eu já estava começando a achar que você tinha voltado atrás. Logan caminhou até ele, fechando o casaco enquanto observava o céu escuro. Eu ainda acho que essa ideia é péssima. Lucas levantou a lanterna como se estivesse apresentando uma ferramenta essencial. Discordo completamente. Eu trouxe equipamento de nível profissional. Logan olhou para o objeto. Isso parece uma lanterna de caça. Lucas abriu um sorriso satisfeito. Exatamente. Peguei do armário da minha mãe. Logan passou a mão pelo rosto, cansado. A gente ainda pode voltar para casa. Lucas já estava caminhando pela estrada de terra que levava à floresta. Não pode. Você já pulou pela janela. Isso conta como comprometimento. Logan suspirou, mas seguiu atrás dele. A estrada que levava até a borda da floresta parecia muito mais longa à noite. Durante o dia, o caminho era apenas uma trilha comum usada por caçadores e moradores locais, mas agora parecia um corredor escuro levando diretamente para um vazio profundo entre as árvores. Logan notou que relâmpagos silenciosos piscavam no horizonte, iluminando brevemente as montanhas. Lucas também olhou naquela direção. Aquela tempestade parece grande. Talvez seja um sinal para a gente voltar. Logan respondeu. Lucas apontou a lanterna para a trilha. Ou talvez seja a iluminação dramática para nossa investigação. Logan não respondeu. Quando chegaram à borda da floresta, o ar pareceu mudar imediatamente. O cheiro da terra molhada ficou mais forte e o vento desapareceu parcialmente, bloqueado pelas árvores densas que formavam uma parede negra diante deles. Lucas ligou a lanterna, e o feixe de luz abriu um caminho estreito através da escuridão. Tá vendo? Ele disse. Totalmente sob controle. Logan olhou para a floresta sem responder. Os dois começaram a caminhar entre as árvores, avançando lentamente enquanto o som constante de insetos noturnos preenchia o silêncio ao redor. Lucas mantinha a lanterna apontada para o chão, iluminando raízes e galhos caídos enquanto avançavam com cuidado. A cada passo, Logan sentia aquela mesma sensação estranha no peito, como se a floresta estivesse observando cada movimento deles. A gente só precisa olhar com calma. Lucas disse. Não precisa entrar muito fundo. Logan assentiu. A gente encontra alguma coisa estranha. A gente volta. Exatamente. Eles continuaram caminhando por alguns minutos. Então um barulho surgiu entre as árvores. Os dois pararam imediatamente. Lucas virou a lanterna na direção do som, iluminando apenas troncos e folhas molhadas. Você ouviu isso? Logan perguntou. Ouvi. Outro som veio de algum lugar mais à frente.
Lucas engoliu em seco. Provavelmente um cervo. Logan não respondeu. O vento começou a aumentar, fazendo as copas das árvores balançarem com um ruído grave e contínuo. Lucas apontou a lanterna para uma trilha mais estreita. Vamos por aqui. Logan hesitou. Talvez a gente devesse. Outro barulho veio da direção oposta. Lucas girou a lanterna rapidamente. Ok. Isso foi estranho. Logan deu um passo para trás. A gente devia voltar. Lucas abriu a boca para responder. A lanterna apagou. A escuridão caiu sobre eles como um pano pesado. Lucas apertou o botão várias vezes. Não faz isso agora. Nada aconteceu. Logan sentiu o coração acelerar. Lucas. Eu sei. Eles estavam completamente cercados pela escuridão. Fica onde você está. Lucas disse. Logan tentou manter a calma. Eu tô aqui. Ele deu um passo para frente. O pé prendeu em um galho escondido sob as folhas. Logan tropeçou e caiu, deslizando alguns metros pelo chão irregular antes de conseguir parar. Lucas. Logan? A voz parecia mais distante agora. Logan se levantou rapidamente. Eu tô aqui. O vento aumentou de repente. A primeira gota de chuva caiu sobre o rosto dele. Logan respirou fundo. Mas o ar não entrou direito. Ele sentiu o peito apertar. Não agora. A crise de asma veio rápido. Logan colocou a mão no bolso procurando a bombinha. Os dedos tremiam. Ele encontrou o objeto e tentou usá-lo. Mas a bombinha escorregou da mão suada. Caiu no chão coberto de folhas. Droga. Logan se ajoelhou tentando encontrá-la. Lucas. Nenhuma resposta. A respiração ficou ainda mais difícil. Então ele sentiu. Algo estava ali. Observando. Logan levantou lentamente a cabeça. A escuridão da floresta parecia mais densa ao redor dele. Ele começou a tatear o chão. Então lembrou do celular. Pegou o aparelho no bolso e ativou a lanterna. O feixe de luz iluminou o chão. E revelou algo ao lado dele. Logan congelou. Era metade de um corpo humano. O torso estava deitado entre as folhas, coberto de sangue seco e marcas que pareciam ter sido rasgadas por algo extremamente violento. Logan sentiu o estômago virar. Nesse momento um relâmpago rasgou o céu. A luz branca iluminou toda a floresta por um único segundo. E Logan viu alguém entre as árvores. Pietro estava parado na escuridão. Imóvel. Observando. A luz desapareceu. A floresta voltou a ficar negra. Logan piscou várias vezes tentando recuperar o fôlego. Você. Outro relâmpago iluminou o céu. Pietro não estava mais ali. O vento aumentou violentamente. A chuva começou a cair. Então algo se moveu. Rápido demais. Uma sombra atravessou entre as árvores. Logan levantou o celular, tentando iluminar a direção do movimento. Lucas. Nenhuma resposta. Ele tentou se levantar. A sombra voltou. Algo enorme o atingiu com força brutal. Logan foi jogado contra o chão com tanta violência que o ar saiu dos pulmões dele instantaneamente. Ele sentiu garras rasgarem o peito. A dor explodiu pelo corpo. Logan gritou. O som ecoou entre as árvores enquanto ele rolava desesperadamente pelo chão tentando se afastar. Algo corria ao redor dele. Rápido demais. Pesado. Feroz. Logan tentou se levantar novamente. Mas as pernas falharam. O mundo girava. A chuva caía cada vez mais forte. O céu rugia com trovões. Logan caiu de costas na terra molhada, tentando respirar. Cada tentativa de puxar ar parecia inútil. Ele olhou para o céu. Relâmpagos começaram a cortar as nuvens com mais frequência. A tempestade parecia crescer rapidamente acima da floresta. Então algo mudou. Os relâmpagos começaram a cair mais perto, um após o outro, como se a própria tempestade estivesse se concentrando naquele ponto da floresta. A luz começou a piscar quase continuamente. O céu parecia feito de pura energia. Logan tentou se mover. Mas o corpo não respondia. Ele sentia o sangue escorrer pelo peito. O frio da chuva. O gosto metálico na boca. A única coisa que ele conseguia pensar era que iria morrer ali. Sozinho. Na floresta. Então os relâmpagos começaram a convergir. Cada descarga elétrica parecia cair mais perto. Mais próxima. Mais intensa. O ar vibrou com energia. A luz ficou tão forte que a floresta inteira parecia pulsar. E então todos os relâmpagos convergiram. Um único ponto. Exatamente onde Logan estava. O céu explodiu em luz. E o raio caiu sobre ele com força total. E assim termina mais um capítulo de Olympir. Mas esta história está apenas começando. Segredos ainda estão escondidos nas sombras de Astra. Antigos poderes ainda estão adormecidos. E forças que o mundo acreditava ter desaparecido, estão começando a despertar novamente. Nos próximos capítulos, novas verdades virão à tona. Amizades serão testadas. Destinos serão revelados. E a tempestade que se aproxima pode mudar tudo.
Se você quer continuar acompanhando essa jornada, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar a história com alguém que também ama fantasia e mitologia. Isso ajuda esta história a alcançar mais pessoas e permite que novos capítulos continuem sendo narrados. E lembre-se, algumas histórias são apenas lendas, mas outras estão apenas esperando alguém para contá-las. Nos vemos no próximo capítulo.